Agora nós vamos começar nosso primeiro projeto de web scraping. A finalidade desse vídeo é você entender os conceitos mais básicos de web scraping baseado em elementos visíveis de uma página. Nós vamos começar com um site bem simples. Esse site é usado exatamente para testes de web scraping. Nesse site a gente vai simular uma interação com uma aplicação de e-commerce. Nós vamos fazer o logon, nós vamos olhar os produtos, vamos escolher um produto, adicionar ao carrinho, vamos fechar o checkout e finalmente sair da aplicação. Alguns sites carregam dados dinamicamente pela web. Outros sites utilizam os dados estáticos dentro da página. Nesse site especificamente, não há carga dinâmica de dados. Antes de começar qualquer projeto de web scraping, eu sempre uso o ChatGPT. O ChatGPT para web scraping funciona exatamente como qualquer outra situação. Nem sempre ele traz todos os dados, nem sempre ele traz todo correto, mas ele ajuda muito, ele adianta muito o trabalho. E para facilitar a nossa vida, eu descrevi todo esse processo em um texto. Então, nesse texto, eu mostro a página, eu mostro o DevTools, e logo abaixo eu pego a parte do DevTools e como eu utilizei essa parte na parte da programação. Nesse código a gente vai poder identificar quais são as estratégias que eu usei para poder identificar e pegar o dado. Então agora, vamos dar uma navegada no site. Bem, como eu mencionei, eu peguei toda essa informação e coloquei em um texto. Então aqui é exatamente essa descrição. Então o site é o socidemo.com. Ele é um site de complexidade simples. O dado está armazenado no browser. Tá, e como eu mencionei, eu também uso o ChatGPT e aqui é o prompt que eu utilizei. Eu não uso prompts muito complexos, eu uso prompts simples e vou adaptando para cada projeto. Então aqui, se você ler mais detidamente, você vai notar que é um prompt super simples, sem muitas sofisticações, sem muitas complicações. E aqui você vê a resposta do que foi dado. Esse é um site que os dados não são carregados dinamicamente. O dado está embutido na própria página. Então, aqui embaixo tem essas URLs, a gente não vai utilizar, já que o dado já está embutido. Tá? O dado está embutido nesse formato aqui, no JSON, mas como nós não vamos utilizar, não é o mote do exemplo. Bem, quando a gente faz no código, vocês vão ver no código completo, aqui a gente faz a importação da lib, do patchwrite. Vamos fazer uma aplicação não headless para a gente poder visualizar e ver como ela vai carregar. Bem, eu tenho duas formas de inspecionar, aqui em cima ou clicando com o da direita em cima do componente, clicar no finalizar. E aqui no DevTools ele vai mostrar quais são os elementos relativos àquela inspeção. Eu peguei, para ficar mais simples, e destaquei aqui embaixo, já colocando quais são os elementos que nós vamos utilizar. E aqui embaixo, como eu mencionei, o código. Então, aqui a gente vai utilizar, e também eu gravo as páginas exatamente para facilitar a nossa visibilidade depois, porque é bastante rápido. E aqui embaixo eu coloquei qual foi o elemento de CSS que a gente usou, que foi o jogo da velha. Então, o jogo da velha, ele lida com o ID do elemento. Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o type, que é uma digitação. Então, o standard user a gente vai imputar dentro do user. E depois a gente vai simplesmente dar um clique no login button. Tá. Aqui a gente vai fazer a inclusão de um produto no carrinho. Então, basta clicar no botão. Então, eu localizo aqui pelo ID, o ID do botão, e eu simplesmente faço um clique no botão. Aqui eu utilizei mais uma estrutura de CSS, que é quando eu coloco o asterisco, eu digo exatamente que eu estou querendo procurar um texto dentro de textos. Então, aqui é exatamente isso. Ó, seleciona todos os elementos cujo atributo contém a substring. Então, aqui no caso, ele vai pegar o que tem a substring backpack. Já agora a gente vai fazer o teste da inclusão no carrinho. Então, eu tenho que clicar no carrinho. Então, qual é o ID do ícone do carrinho? E simplesmente eu faço um clique. Aqui tem mais uma estrutura,
que é a estrutura que eu coloco o ID, dou um espacinho e um elemento. Então, no caso aqui, é um combinador de descendente. Então, ele seleciona todos os elementos dentro de elementos. Nesse caso, ele pegaria todos os elementos A dentro desse ID Shopping Cart Container. Aqui a gente vai simplesmente fazer também um clique no Checkout. Então, é simples. Localiza o elemento, também pelo ID, é um botão com ID Checkout. Simplesmente faço um clique nele. É o mesmo elemento CSS, a gente utiliza o jogo da velha para pegar o ID. Aqui a gente vai fazer a inclusão dos dados de quem está fazendo a compra e depois clica no botão Continue. Então identifica também quais são os campos, First Name, Last Name, Postal Code e finalmente o botão que é o Continue. Nada muito diferente do que a gente viu até agora. Então o Type, para a gente fazer a digitação da informação, no First Name, no Last Name e no Postal Code. Eu tiro a cópia da tela e depois eu clico no Input Continue. Mesmo elemento de ID. Tem a tela de finalização, que também basicamente é clicar no botão Finish. Mesma estratégia. A única diferença nessa página é que eu uso o Assert. Então o Assert, ele localiza na página se aquele elemento existe. Então aqui eu peguei, por exemplo, a descrição do produto, que contém um backpack, o preço de R$ 29,99. Então, dessa forma, eu visualizo para ver se eu estou na página correta, se eu, antes de fazer alguma coisa, se eu estou no lugar correto. É para isso que eu uso o Assert. E, finalmente, aqui a gente vai e clica no botão de Finish. Aqui a gente vai clicar no hambúrguer menu. Então, mesma estratégia, localiza pelo ID. Faço mais um Assert para ver se eu estou no lugar. Espero a imagem aparecer. Estou tirando o screenshot da tela. E, finalmente, eu clico no botão do Burger Menu. É isso. A estratégia de CSS é a mesma utilizada anteriormente. Então, seleciono todos os elementos que têm um determinado conteúdo. E aqui, finalmente, depois que eu abro o menu, eu vou clicar na opção de Logout. Então, pelo ID, espero 2 segundos nessa tela, tiro a tela novamente e aí clico no Logout. E depois eu faço a verificação final para ver se eu cheguei e tiro a cópia da tela. Aqui é o código completo. Vocês não precisam se preocupar porque ele vai ser fornecido. Mas aqui está tudo que a gente fez lá, mais alguns pontos que eu não coloquei. E em termos de código, é isso. Vamos agora dar uma olhada na execução dessa rotina. Então aqui é o mesmo código que a gente listou lá atrás. Vocês vão ver que é exatamente o mesmo código. E vamos fazer a execução aqui no terminal. Tá, então vamos executar. Que é Python 3 e o nome da rotina. E agora vocês vão ver que ela é super rápida, porque o Playwright ele é uma lib extremamente rápido, e por isso eu tiro as cópias da tela, que para a gente ela tem algumas utilidades. Nesse caso aqui, pela velocidade, ele vai mostrar exatamente tela a tela o que aconteceu. Mas em uma situação, se eu estivesse trabalhando com headless, eu teria como visualizar o que estava acontecendo. Então, aqui acabada, encerrada a execução. Vamos dar uma olhada agora nas imagens. Deixa eu fechar aqui para a gente ter a visão completa. Então, aqui é a tela de login. Aqui já o input das informações, a listagem dos produtos, o processo da adição do carrinho, já a visualização do carrinho, a informação de checkout,
a finalização e, finalmente, o menu e o logout. Então, é isso. Essa foi a execução da rotina. Vamos agora para a próxima aula.